Bom, muito boa noite para todo mundo que está aí acompanhando. Temos cerca de 100 pessoas na live agora, entre pessoal de escola e pessoal que viu que tinha uma live abrindo. Muito boa noite. Meu nome é Fernando Brazeiro. Agradeço a presença de todos que estão aí no chat. Quem eu não dei boa noite, receba o meu boa noite agora. Quem eu não mandei no chat, o aula de história que estava mandando até agora era eu. Todos muito bem-vindos. Agradeço a oportunidade à secretária Virgínia, né, que me oportunizou esse espaço, e ao meu professor da faculdade, o Cristiano Viana, que me convidou para poder fazer essa fala com vocês. Espero que tudo que aconteça aqui agregue alguma coisa para vocês. Espero que eu não fale muito rápido, nem fale muito devagar. Não reparem em barulhos externos, cachorro late, gato mia, vizinho passa, então tudo acontece. Muito boa noite a todos. Já aproveitando o espaço e a audiência de vocês, quem puder deixar o like no vídeo, eu agradeço. Quem puder acompanhar o máximo de tempo possível, eu espero poder passar o máximo que eu conseguir desse mínimo que eu consegui reduzir. Não sei se consegui bem claro. Eu reduzi ao mínimo assim, o conteúdo para poder falar para vocês e ver o que a gente pode aproveitar. Longe de mim querer ensinar alguém a dar aula. Não passa por isso essa formação de hoje. A ideia dela é a gente poder aproveitar o que tem, tudo que a internet tem a nos oferecer. Primeiramente com as ferramentas do Google, que tem diversas ferramentas grátis. Tudo que eu vou falar aqui é de graça, tá, pessoal? Não vou pedir investimento de ninguém. É tudo de graça. As ferramentas Google, os aplicativos, os programinhas para baixar, as ideias, a parte do armazenamento. Fiquem à vontade. Ninguém vai gastar nada. A oportunidade de usar fica com vocês também. Às vezes existem estruturas para que a gente consegue usar, às vezes tem estruturas que a gente não consegue usar. Então vamos tentar ver o que a gente consegue adequar. Ficam sugestões e ideias, Sérgio, certo? Agradeço a todo mundo. Quem puder deixar o likezinho no vídeo eu agradeço. E ao final do vídeo, ou quem não gostar, pode dar o dislike, não tem problema. Quem ainda vai achar, não, foi muito ruim, não gostei, pode dar o dislike também, não tem problema nenhum. Quem quiser compartilhar para mais alguém da rede, ou algum colega professor, enfim, que queira se adentrar em algumas dessas tecnologias, que são simples, sim, são trabalhosas também. Eu vou explicando isso ao longo dessa live. E também quem puder se inscrever no canal, eu falo eu agradeço muito. Meu canal, eu tenho 2 canais, né? Um é para me distrair e esse é trabalho sério. Esse trabalho sério, devagarinho, ele está caminhando para os 1.400 inscritos e assim a gente vai subindo paulativamente, certo? Primeiro, o nosso tema. Qual é o tema? É tecnologia na educação. Quando o professor Cristiano me convidou, ele falou o seguinte para mim: Fernando, tu tem aquele material ainda que tu trabalhava, porque eu sou formado em História, né, na Uniaselv. Sobre o que dar aula, isso nunca me foi problema, né? Porque a gente tinha todo o conteúdo, embasamento, a gente pega um regimento de uma escola, nós temos o que passar. Hoje em dia, com a gurizada, o problema é como passar. E chegando nessa parte da pandemia, é como nós vamos fazer para passar isso aqui, que já estava tão difícil de fazer uma coisa legal, dinâmica para a gurizada. E a pandemia veio nos trazer um paradigma muito forte. Por quê? Porque devagarinho a gente estava sempre tentando inserir a tecnologia, a informática, a internet, aplicativos, o celular, um projetor, uma TV Smart, enfim, botar tudo isso para dentro da sala de aula. O problema é, agora nós somos obrigados a fazer. Antes a gente ia devagarinho, certo? Pessoal do chat ou quem estiver acompanhando aí, e puder me dar um feedback do áudio para vocês. A minha voz está saindo bem para vocês? Está audível? Eu botei uma musiquinha de fundo, mas bem suavezinha, só para não ficar o ronco do meu motor aqui funcionando. Quem puder me dar um feedback, eu agradeço. Como que vai ser a pauta de hoje? A ideia é eu falar sobre as ferramentas Google em geral. Eu vou falar de Gmail, contatos, blog, YouTube, Google Formulários, Google Drive, o Meet que está sendo usado agora, Google Classroom, enfim, eu vou dar uma pincelada em cada um. Áudio, ok? Muito obrigado, pessoal, que já respondeu. Vou falar de alguns aplicativos que nesse momento de pandemia talvez não sejam o momento de utilizá-los, mas esperamos retornar à normalidade um dia. Pode ser utilizado, na verdade eles até podem ser utilizados à distância, mas daí a gente depende do aluno conseguir instalar, que é o HQ, que é um aplicativo, um programa, né, na verdade, grátis, que tu usa no computador para montar histórias em quadrinhos. O professor pode usar para passar um conteúdo ou pode pedir para o aluno instalar e o aluno produzir alguma coisa. Temos o Gcomprix, que é
É um pack de jogos educacionais baseados no Linux também. O TuxMath, quem já lidou com Linux educacional, principalmente o 3.0, na época que tinha os computadores da Positivo, lembra do TuxMath? Que é um joguinho tipo Space Invaders, para quem é da antigamente. É a navezinha, tá vindo um cometa, só que no TuxMath, em vez de tu disparar o laser unicamente, você vai fazer a continha e tudo mais. Eu vou explicando ao longo dessa formação, beleza? Temos também o Socrative, o Kahoot, que dependem da internet, mas são muito bons, recomendo. Eu usei nos meus estágios, tanto fundamental quanto médio, usei os dois e tive um resultado satisfatório. Mas dicas no uso do PowerPoint, parece uma dica básica, ridícula, às vezes, vai ensinar a gente a fazer PowerPoint. Não vou ensinar ninguém a fazer PowerPoint. Tudo que são dicas, pessoal. E também a parte do nuvens e backup. Isso serve tanto para professor quanto para os alunos. Repassem, compartilhem a última parte da temática que eu vou trabalhar com vocês com os alunos, porque eu trabalho em escola, eu sei como é difícil o aluno atinar a salvar um arquivo. Eles não têm pendrive, eles só têm celular, eles têm e-mail, mas não sabem usar. Enfim, vamos fazer a trilha até chegar nessa parte, beleza? Primeiramente, vamos falar das ferramentas Google. Esse aqui é o grande chamariz dessa formação. Primeiramente, o professor fazer um Gmail. Eu não digo nem assim um e-mail institucional, um e-mail, o professor Fernando, não, faça um e-mail pessoal. Depois, se você quer separar do seu e-mail profissional, também dá. E eu recomendo também, por quê? Porque tudo que você tiver num, você vai ter duplicado. E tudo que você tiver no seu pessoal, você pode compartilhar para o seu profissional e vice-versa. O Gmail é a porta de entrada para todas as ferramentas. Temos ali do ladinho o Blogger. O que ele é o Blogger? É para fazer os blogzinhos, o YouTube, não preciso falar, vocês já estão nele. Do ladinho tem uma câmera, aquele ali é o Google Meet, já vou explicar o que é também, Google Drive. E do ladinho o Docs, que é o Office do Google. Temos o formulário que também faz parte, e o Google Classroom, que estão tentando dinamizar para a gente usar agora nesse momento de pandemia. Primeiro, Gmail. Não tem muita frescura quanto ao Gmail. Quem é do tempo de antigamente, como eu, que a gente brincava no MSN, tinha e-mail do Yahoo, tinha e-mail do MSN, do Outlook, do Pop, do Ball, do UOL, enfim, esses e-mailhada, tudo. Quem puder descartar, descarte. Fique no Gmail. Eu, por exemplo, eu sou refém do Yahoo e-mail, porque o meu Facebook é vinculado ao Yahoo, porque ele é muito velho. Mas tenham pelo menos um Gmail. Por quê? Ele organiza a sua vida funcional. Todo mundo tem um smartphone praticamente, principalmente professor. Boa parte dos smartphones de vocês, eu sou capaz de apostar, que são da Samsung com sistema operacional Android. Por que é interessante o Gmail com Android? É da Google. Tudo está interligado. Tudo que é da mesma família conversa entre si. O Gmail, quando vocês compram um celular novo, o que ele vai fazer? Ele vai te pedir para você inserir um e-mail Gmail ou criar um na mesma hora. Se você já tem, facilita tudo. Por quê? Porque o seu e-mail do Gmail ele vai armazenar suas conversas e tudo mais. Você pode usar para montar grupos de contatos, para falar com professores, falar com alunos, seja lá com o que for. Eu trabalho na secretaria de uma escola e eu tenho o grupo dos professores da EJA, a gente tem os grupos dos professores do CAT, de primeiro ao quinto, da área, os professores, todo mundo, da direção, só da supervisão, só da orientação, das outras escolas, das escolas estaduais, só das escolas municipais de Gravataí, enfim. Dá para organizar bem. Por isso que eu falo que tudo é intercalado. Esse aqui é um painel do Google Contatos. Porque parece uma coisa simples, básica, até que não faz diferença para a gente. Mas por que o Google Contatos é interessante? Sempre que você tiver a opção, seja no smartphone ou no computador, de salvar o contato de alguém, vocês podem dar uma olhadinha que tem umas partezinhas azul. Eu ocultei, tá, o e-mail e os telefones da minha agenda para não expor o pessoal. Mas vamos supor uma realidade que eu tenho meu smartphone, tá lá minha conta Google, os meus contatos eu estou salvando no Google Contatos. Beleza, salvei ali fulaninho 1, fulaninho 2, fulaninho 3. Perdi o meu celular, me roubaram, quebrou, caiu no vaso, atropelaram ele, me deram um tiro e o celular me salvou a vida, como a gente já viu nessas reportagens. Comprei um celular novo, eu coloco o meu mesmo e-mail, ele vai puxar todos os meus contatos. Antigamente a gente era refém daquelas cadernetas. Passando essa parte das cadernetas, a gente era refém do chip, porque o chip armazena também, ou o próprio celular, que tinha aqueles Nokia indestrutíveis, sabe, que a agenda ficava nele.
Então, o que acontecia? Você perdia tudo. Então, assim, seus contatos pessoais e profissionais ficam salvos na sua conta Google. Isso é muito interessante, porque caso você troque a sua conta, você pode passar ela para uma conta seguinte. Você importa ela, né? Você baixa para o seu computador e exporta para uma conta nova, tranquilamente. Então você garante que vai ter sempre aqueles contatos. Porque é bom, caso você faça... Hoje a moda é grupo de WhatsApp, né? Então, mas caso você consiga o feito heróico de ter um grupo de e-mails dos seus alunos, talvez quem dê aula no ensino superior consiga compartilhar arquivos, fazer trabalhos com os Gmails, é muito mais fácil, certo? Essa aqui é a primeira dica: Gmail, contatos. Boa noite para todo mundo aí, que eu acabei não dando boa noite. Já estamos com 227 pessoas assistindo. Muito obrigado pela audiência, espero que seja produtiva para todo mundo. Próxima parte é o Google Drive e o Google Docs. Há uns anos atrás, na escola onde eu trabalho, que é a Escola Osório Ramos Correia de Gravataí, tinha-se o costume de papel. Tudo é papel, tudo tem que se guardar. Daí me veio a supervisão, junto com a direção, na época, me fez um questionamento assim: Fernando, o que a gente pode fazer para reduzir o papel e garantir um planejamento que a gente consiga trabalhar com os professores e que fique armazenado no lugar que a gente possa acessar sempre? Na época eu também não conhecia muito bem a ferramenta, mas depois eu acabei conhecendo e vendo como ela é prática e fácil. Lembrando, pessoal, todas as ferramentas, tudo que eu vou falar é de graça. Nada eu vou falar que necessite de investimento na questão de software. Claro, às vezes você vai precisar de uma internet, de um Wi-Fi, um computador bom, um notebook que preste, mas essa estrutura física, esse hardware, hoje em dia é obrigação ter. Temos que ter para poder ter um trabalho que flua. Na parte de software, temos uma infinidade de coisa grátis. O Google Drive, ele é representado por aquele triângulozinho, não é reciclagem, tá? É aquele triângulozinho do Drive. E o Docs, se vocês repararem, tem o azul, o verde e o amarelo. Eles representam aquela pirâmide, aquela tríade do Microsoft Word, que é Microsoft Office, perdão. O azul representa o Word, que é texto. O verde representa o Excel, que são planilhas eletrônicas, e o amarelinho representa o PowerPoint, que são apresentações. Podemos usar isso online, ou podemos fazer no Word, Excel, enfim, transportar para o Google Drive e convertê-los nesse tipo de formato que a gente edita online. Isso é bem prático. Antes de mais nada, o pessoal que está assistindo, eu não sei quem está assistindo pelo smartphone, computador, enfim, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu tenho videoaulas que ensinam a trabalhar com cada uma delas. Lá eu ensino como se usa cada uma delas. Aqui eu estou pincelando para vocês o que dá para fazer. Aqui embaixo tem videoaula do Gmail, do Google Contatos, do Google Drive, do Google Docs, do formulários, enfim, tudo que eu vou falar para vocês tem uma videoaula separadinha. Agora eu estou só pincelando e dando aquela ideia para vocês, certo? O Docs funciona no seguinte: eu como professor vamos supor que eu sou professor e tenho uma turma de 20 alunos, uma utopia, né? Ter só 20 alunos e todos têm e-mail. Imagina que satisfação, todos têm e-mail do Gmail. Do meu Drive, eu posto um arquivo de texto para eles apenas visualizarem e um outro que eles vão trabalhar em conjunto ali. O que eu faço? Eu posto no meu Drive e compartilho para eles. No momento do compartilhamento, eu já digo, eu informo ao Drive, eu não informo os alunos, né? Esse texto será apenas para visualização. Os alunos vão ler o texto. Vamos supor que o arquivo em PDF, que é muito mais prático, porque assim não tem perigo dos alunos estragar. Então, o outro vai ser um arquivo do Google Docs, que vai ser editável. Os alunos podem trabalhar online de casa. Cada um com o seu usuário, que será o seu e-mail, e cada um vai visualizar o que cada um está fazendo. O mesmo esquema das planilhas, mesmo esquema das apresentações. São arquivos editáveis online, editamos remotamente. Por exemplo, eu e o professor Cristiano, que me indicou aqui para fazer essa formação, temos o mesmo arquivo compartilhado. Ao mesmo tempo que eu estou digitando, e se ele entrar, eu vou ter a informação que ele entrou e que ele está editando alguma parte do documento. Isso é bom para trabalhos em grupo. Na faculdade ajuda bastante também. No final, trabalho pronto, baixamos ele e botamos nas norminhas da ABNT ou aquelas normas que a escola ou a faculdade, enfim, quem solicitou, exigiu. É muito prático. E uma função que está dentro do Drive, que eu usei bastante nos meus estágios, é o Google Formulários. Como funciona o Google Formulários? Ele literalmente te dá um questionário
que tu pode aplicar com os alunos. Vocês podem atribuir pontos, ele já pode sair com gabarito, ele já tem a opção de apenas fazer uma pesquisa, já te dá gráficos. Eu vou tentar abrir aqui para vocês verem como foi o que eu usei no estágio. Deixa eu só ver qual é a aba que está aqui. Ó. Essa aqui é a abinha. Esse aqui foi um formulário que eu usei sobre o feudalismo, que eu fiz no ensino médio, no meu estágio do ensino médio. Qual o professor Cristiano? A Sandra apertou, foi o Cristiano Viana, lá de Guaíba. Ele foi meu professor na Uniaselv, quando eu me graduei em História. Este aqui foi um formulário aplicado na turma, aqui está faltando o resto da turma, era 107, se não me engano, ou 103, sobre o feudalismo. Coincidentemente, o feudalismo, sempre que eu tive que fazer uma substituição, eu trabalhei ele, e no estágio que eu me trabalhei, então eu tinha bastante material. Eu coloquei o tema ou título do formulário, o nome do grupo. No caso, esse trabalhinho era em grupo, né? Mas a gente poderia fazer individual, enfim. Quando tem um asterisco vermelhinho é porque ele é obrigatório. Por exemplo, você pode fazer uma prova online ou um questionário, enfim, com 10 perguntas, mas tipo, 3 ou 4 perguntas são obrigatórias. Você realmente precisa daquela informação. O resto, se não responder, não tem problema, beleza, tira a obrigatoriedade. Você vai montando aqui, eu botei aqui, selecione, essa aqui é de marcar opções. Não fica apenas uma, não é só verdadeiro ou falso. Você marca várias opções. Por exemplo, selecione 3 motivos para o surgimento do feudalismo. Ele vai marcar 1, 2, 3, mas tem mais, 1, 2, 3, enfim. Ele vai daquelas ali tem que marcar 3. Se marcar 2 já errou, se marcar 3, 2 certos e uma errado, já errou. Tem um gabaritinho. Ele sempre me dá a opção se eu quero ou não pontuar a pergunta. Isso com uma prova online dinamiza bastante. Daí vocês vão dizer assim, Fernando, mas os alunos são ligeiros. Eles vão querer pesquisar numa abinha do lado e pesquisar a pergunta e a resposta. Daí eu vou perguntar para vocês, qual é o problema? A pesquisa também não é uma habilidade que nós temos que trabalhar com os alunos? Então, deixa eles fazer, mas faz uma pergunta que dê trabalho para eles pesquisar. Não faça uma perguntinha simples. Essa aqui é uma perguntinha simples que eu queria que eles frisassem, por exemplo. O que não era produzido num feudo? Será que alguém vai saber? Alimento, vestimenta, jogos de PS4 ou ferramentas. Essa aqui era uma pergunta que era dada. Por quê? Para eles terem uma certa confiança em responder algumas outras. Daí vocês carregam mais difícil. É uma alternativa que nós temos para aprender eles às vezes. É como o velho pescador fala, tu joga uma isca, ele vai olhar, nossa, é fácil, pum, daí quando vê, puxa mais difícil. Se ele é malandro, ele vai saber pesquisar. Se ele não sabe, cabe a nós ensiná-los a pesquisar. Quem costuma fazer muitas provas, que às vezes vê aquelas questões gigantescas, na faculdade ou concurso, enfim, para vestibular, sabe? Questões gigantescas e tem que marcar 3 ou 4 opções que são... por exemplo, tem a opção 1, a 2, a 3 e a 4. A 1 e a 2 é certa, a 2 e a 3 é correta. Enfim, essas múltiplas opções, bota eles a pesquisar, que eles percam tempo fazendo. Um exemplo também da perguntinha fácil é que eu sempre boto valendo muito menos pontos, né? Por exemplo, numa prova que vale 100, isso aqui vale 1 ponto. Eu boto ali só para ter uma cerejinha do bolo. Voltando à nossa apresentação, o Google Formulários está dentro do Google Drive. Tem uma videoaula aqui na descrição que eu ensino certinho como que a gente tem que fazer. Então, prova com consulta eu não sou contra. Tem muito professor que é contra, que diz, não, o aluno tem que decorar. Eu faço a minha meia-culpa, porque assim, eu não sou muito bom de memória. A minha memória, ela me compromete às vezes. Então, uma boa saber pesquisar me salvou muitas vezes. Então, eu não descarto a prova com consulta, ou questionário com consulta, enfim. A próxima ferramenta que eu quero apresentar para vocês, na verdade essa aqui até está em desuso hoje em dia, né? Porque temos umas ferramentas mais próximas de uma realidade das redes sociais que os alunos estão vendo. Por exemplo, o Blogger. O Blogger, no tempo jurássico da internet, tinha os blogueirinhos que postavam sua vida ali, suas fotos, receitas, enfim. Hoje blogs quase são ultrapassados. Muito se usa blogs, ou Twitter como rede social, Instagram, Snapchat, até o Facebook está caindo em desuso. Então o blog acabou se escanteando, mas ele é uma ferramenta bem interessante. Por quê? Porque o professor
pode fazer o seu arsenal, né, o seu local de pesquisa, onde bota ali suas ideias, suas pesquisas, seus textos, suas referências e incentiva os alunos a lerem, ou ainda incentiva os alunos a criarem um blog, nem que seja como uma questão, um trabalho, uma atividade em fim de grupo. Por que vocês vão dizer isso? Trabalho em grupo. Crie um blog, cada um sobre um tema. Um vai falar sobre a crise de 29, outro vai falar sobre a pré-história, outro vai falar a Revolução Francesa. Estou dando meu exemplo de história, tá? Mas dá para trabalhar infinitas coisas no blog. Mas daí vocês vão dizer, tá, mas eles vão fazer o blog, vão alimentar, vão fazer o trabalho, a gente vai olhar e eles vão abandonar? Se eles quiserem, sim. Se for parte de um projeto, aquele blog pode ser alimentado o ano inteiro. Ele não precisa ser um blog para chegar e dizer assim, não, deu ponto, deu. Vocês podem chegar muito bem dentro de um planejamento, conversar com a supervisão, até interdisciplinar, falar com o professor de história, geografia, português, enfim, cada um olhar a sua parte e dizer assim, toda semana, ou blog individual ou em grupo, tanto faz, toda a semana, toda segunda-feira tem que ter uma postagem nova. Se não tiver, a gente vai saber. Porque não dá para falcatruar o blog. Tu não consegue alterar a data de publicação de um blog. Tu pode programar. Eu posso fazer publicação assim, ó. Hoje eu programei 10 publicações. Vai sair toda segunda. Ou seja, eu tenho 10 semanas livre. Mas na 11ª não tem como que fazer. Se eu não postei, eu me dou mal. Isso, claro, é um exemplo do que pode ser trabalhado. Como eu disse no início da live, caso alguém não tenha visto, eu não pretendo ensinar nada a ninguém. Eu procuro só acrescentar uma pincelada do novo dentro do que vocês já trabalham. Que nem às vezes vocês pedem um trabalho de tantas páginas sobre determinado assunto, com as referências, com imagenzinha recortada de xerox. Então assim, ó, no blog vocês conseguem fazer isso. Mas o aluno vai usar Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai só copiar e colar, às vezes ele não digita, às vezes não. Bom, daí cabe a gente avaliar. Ele pegou todo o texto da Wikipedia e colou ali. Bom, então ele vai tomar um vermelhão, ou vai tomar um NA, ou um 0, enfim, o conceito baixo que vocês usam na escola de vocês. Se ele fez um trabalho que dá pra ver que tem a voz, tem o texto do aluno, tem a mão dele ali, tem um trabalho de um layout bacana, tem todo um trabalho, ele realmente se dedicou a fazer, nem que seja um texto simples, mas que ele consiga transmitir a mensagem e ele tenha trabalhado. Poxa, ele fez uma imagem para botar no topo do blog, ele separou em tópicos, ele fez todo um xalala ali que ficou bacana, ficou legível, dá para entender, por menos completo que fique. Poxa, é uma avaliação positiva, ele está sabendo usar e ninguém chega pró, que nem a gurizada fala, né? Ninguém chega sabendo das coisas. Vai aprendendo a usar devagarinho, devagarinho. Só dar uma hidratada na garganta aqui, pessoal. Outra ferramenta que eu mesmo demorei muito tempo para me descobrir dentro, mas depois que eu entrei eu não quero mais sair, nem que não vai bombar, não vai fazer sucesso, enfim, eu não saio. Essa plataforma é muito, muito boa. YouTube. Mas eu não gosto de falar em câmera, eu sou professor, assim, eu sou aquela do giz. Não tem problema, faça os alunos gravarem coisas, então. Por quê? Porque essa gurizada, quando é para fazer alguma coisa que eles são protagonistas, às vezes eles gostam de se expor. Eles não gostam de se expor quando pode constrangê-los. Mas sempre exemplo do trabalho em grupo. Eu sou um crítico do trabalho em grupo, porque trabalho em grupo para mim às vezes é traumático. É sempre aquele, é o cara que segura cartaz, é o que lê o cartaz, é o que fez todo o trabalho e o que fica ali parado com as mãos no bolso. Então a gente demora para pegar um grupo que engrene. Então quando a gente tem um grupo que pode trabalhar, de repente a gente consegue dividir tarefas. Talvez o blog às vezes não é mais adequado, porque a escrita neles não é muito boa, ou de repente falta alguma coisa de embasamento. O YouTube ajuda. Com a animação, às vezes com vídeo, com simulações, com teatrinhos, eles se soltam, sai alguma coisa produtiva. Esse exemplo que eu estou dando na tela para vocês é desse mesmo meu canal, o Aula de História na Web. Eu postei muitas videoaulas que eu fiz, seja do conteúdo de história, seja de tecnologias, e agora eu tenho colocado, quem acompanhar os últimos vídeos,
é o acervo do TV Escola. Eu peguei muito acervo do TV Escola que estava perdido em DVDs antigos lá na escola onde eu trabalho. Então tem o História do Brasil por Boris Fausto e vários outros. Brasil 500 anos, tem toda a série do Descobrimento. Eu vou tentar postar História do Paulo Freire, entre outros que são só do TV Escola. Mas não precisa ser o professor, como eu disse. Botem os alunos a produzir. Eles gostam. Eles passam... Se eles não estão jogando, se os adolescentes não estão jogando, eles estão olhando o YouTube. A TV é uma plataforma defasada. Ela não atrai os alunos. Por quê? Por que a Netflix faz tanto sucesso para os alunos? E o YouTube também. Porque ela é dinâmica. Eles são o real problema da... Eles são os controladores da programação. Eu não preciso ficar esperando, por exemplo, às 10 da noite vai passar tal filme que é interessante. Vai ter o meu programa com aquele ator que vai passar só aquele dia, aquela hora. Não, no YouTube tu escolhe, eu quero ver aquilo lá, pum, já coloco. Eu quero ver isso agora, pum, já coloco. Não, eu quero ver isso amanhã de manhã eu coloco. Então o YouTube tem esse recurso também. Fora que temos infinidades de tutoriais, mas como em todos formatos de pesquisa, seja vídeo, seja texto, a gente tem que cuidar as fontes, né? Então tem muita gente que posta coisa no YouTube que coloca de boca, coloca o que quer. Então é sempre bom dar uma filtrada nos alunos e ver o que eles estão pesquisando e quem estão assistindo. Vamos ver o YouTube. Agora vamos para uma ferramenta que o pessoal está começando a aprender. Eu mesmo tive minha primeira reunião esses dias. Estou aprendendo como é que ela funciona, que é o Google Meet. Ou Meet, não sei a pronúncia correta. Eu chamo de Meet para não... que Meet fica meio estranho. Qual é a função do Meet? É uma plataforma de vários vídeos onde a gente se comunica com várias pessoas ao mesmo tempo. Nessa imagem aqui é o mundo ideal, né? É a qualidade da imagem boa e tudo rolando tranquilamente. Claro, dependemos de hardware bom e dependemos de internet de alta velocidade. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Beleza. Então temos um problema que às vezes não temos hardware, às vezes não temos internet. Mas a ideia é que funcione. Temos, por exemplo, eu preciso organizar alguma coisa com a minha diretora, com a minha supervisora, com o meu colega da área. Abrimos o Gmail, dentro do Gmail nós já conseguimos fazer. Ou se você faz do seu aplicativo, você instala o aplicativo e usa. Lembrando, linkem a sua agenda. Por quê? Porque se eu tenho Gmail, minha supervisora tem Gmail, minha diretora tem Gmail, minha outra supervisora tem Gmail, minha orientadora tem Gmail, o colega também tem Gmail, é muito mais fácil da gente se achar. Salvamos os contatos um do outro e vamos só adicionando. E por outras plataformas ou pelo próprio e-mail, nós compartilhamos o código da reunião. A reunião, geralmente, ela é privada, né? Eu não sei se outros aplicativos têm reuniões públicas, onde é só entrar. A reunião é privada, tem um código, você é convidado a entrar, entra e participa ali. Enfim, temos a visão do computador e a visão do mobile aqui do ladinho. Lembrando, dependemos de uma internet boa e hardware. Um anda sempre com o outro. Se você tiver uma internet muito boa e um Samsung Pocket, vai dar problema. Não adianta ter um J7 Plus e ter internet similar a uma internet de escada. Google Meet, muito obrigado pela correção aí aos professores de inglês, ou quem sabe mesmo a pronúncia certa. E agora, para finalizar a parte que eu só estou pincelando as ferramentas Google, eu vou falar do Google Classroom. O Google Classroom, na verdade, ele lembra muito um Moodle, para quem já fez faculdade ou tem trabalhado com coisas à distância. A gente tem que tentar sair um pouquinho, dar um passinho para trás e depois voltar. Por quê? Porque o Google Classroom, na verdade, ele lembra muito que a gente trabalha no dia a dia, só que é uma plataforma online. A gente pode criar trabalhos, fazer testes, disponibilizar arquivos, um texto que eu disponibilize no Google Classroom vai para sua pasta no Google Drive. Então, como eu disse, é tudo da mesma família. Android, Google Pesquisa, Gmail, Google Contatos, Google Drive, Google Docs, Blogger, YouTube, Google Meet.
Classroom, entre outros que eu ainda não conheço debulhadamente, vamos dizer assim, que eu não consigo entrar e explicar tudo. Temos o Google Earth, que é usado para imagem de satélite, o próprio Maps pode ser usado na aula de geografia. Temos infinitas possibilidades dentro do Google. Estou trazendo as mais práticas para vocês. O Bruno mandou aqui: eu sou professor da rede municipal de Eldorado do Sul, lá estamos trabalhando com o Google Classroom. Olha, ele é uma ferramenta que há uns tempos atrás, quando eu conheci, ela era limitada a e-mails institucionais. Então realmente tinha que ser de escola para poder ter acesso. Hoje em dia foi mais aberto, eu não sei se foi por motivo da pandemia, ou já faz um certo tempo que ela vem se abrindo. O Google Classroom, ele é, como eu disse, é uma plataforma onde a gente pode se encontrar. Saindo agora um pouco das ferramentas Google, vamos para alguns softwares. Daí vocês vão perguntar: qual é a diferença de app, aplicativo e software? Na verdade, é tudo a mesma coisa, só que o software, o programa, a gente instala no computador, o app é no smartphone ou no tablet. Mas os dois fazem a mesma coisa, os dois têm que fazer algo. Nós instalamos os nossos hardwares para que eles produzam ou façam alguma coisa. A primeira programinha que eu vou mostrar para vocês é o HQ. Eu venho mostrando ele desde que eu me adentrei na faculdade, porque ele é uma ferramenta interessante. Ele, como o nome diz, né, ele está por extenso, HQ. Mas é HQ, para quem lê gibi, né? HQ é histórias em quadrinhos. Você pode criar várias histórias em quadrinhos. Ele dá um formato, como ele é free, ele dá um formato meio engessado, com 8 quadradinhos. Mas vocês podem trabalhar muitas outras coisas. Por exemplo, vocês como professores podem montar uma explicação dentro do HQ para que os alunos entendam. Ou talvez numa aula de artes, numa aula de português, enfim, de história, geografia, vocês fazem eles produzirem uma história em quadrinhos para determinado assunto. Quem já tem um certo domínio ou tudo mais, pode fazer até um RPG dentro. Por quê? Porque ele te permite fazer várias páginas. Ele não salva no formato de imagem. Isso é um probleminha do programa que até hoje não foi corrigido. Eu acho que ele acabou sendo um projeto que fizeram e largaram. Mas dando um print screen, ou dando um print, como preferirem, e salvando a imagem recortadinha, já ajuda bastante. Então dá para trabalhar tanto com os alunos quanto para vocês. Ele é muito usado também com alunos especiais, né? Botar eles a contar uma historinha, que às vezes eles não sabem escrever, não querem falar ou não conseguem falar. Produzindo assim uma historinha com bonequinhos, talvez saia alguma coisa. Outra, na questão dos jogos. Na questão dos jogos, eu sou um defensor, porque eu tenho um canal de games, eu jogo videogame, eu jogo jogos de computador. Os jogos não são só violência, não é só matar, dá pra aproveitá-los. Quem já conhece a temática do jogo como Age of Empires, que mostra as civilizações se construindo, Assassin's Creed, que mostra fatos históricos, entre outros, dá para tirar isso para os jogos mais adultos. Mas para criançada, a gente tem que fazer eles entender a função do jogo para nem perceber que estão aprendendo. Por exemplo, o G-Comprix, ele é o que ele faz? Ele é um apanhado de jogos. Como todo bom programa e aplicativo educacional ou da vida que a gente vai usar, ele tem a versão paga e a versão free. A versão free, ela é um pouquinho limitados. Ela tem alguns jogos, um ou outro que não funciona, que não vai te deixar usar, mas tem muito recurso que pode usar. Pode usar labirintos, caça-palavras, aqueles joguinhos de montar colmeia, tipo o Candy Crush, que tem que fazer um caminhozinho e ele vai se abrindo, montar bonequinha, pintar desenho, fazer continha, esse basicão. Seja para alunos especiais, seja para alunos do CAT, que às vezes é muito difícil tu achar um jogo para o CAT. O G-Comprix, ele tem. Coloquem no Google mesmo, G-Comprix. Ele tem para download, às vezes é meio pesado, é uns 500 MB, mas é de graça. Tem lá, dá para usar. Minecraft é excelente também, mandou a Michelle, é verdade. O Minecraft, para quando tu consegue uma máquina que rode, porque hoje em dia, por mais que seja com gráficos quadradões e tudo mais, o Minecraft exige, no meu caso, uma placa de vídeo. E nem todo computador suporta isso. Mas se vocês têm condição de rodar um Minecraft, liberem para eles, porque vocês podem fazer eles construir as mais diversas coisas. É muito legal. O TuxMath, como eu falei no início dessa transmissão,
Ele é um joguinho que lembra esses joguinhos antigos de laser de navezinha. O que vai acontecendo? É bem como está na imagem ali. Tá caindo um cometa, um meteoro, enfim, seja lá o que for o nome daqui trem ali, tá caindo em cima dos iglus. Aquele pinguinzinho no meio da tela está numa central que dispara o laser. Para você destruir o meteoro, tem que acertar a continha. Quem reparar ali, ó, deixa eu ver se o mouse vai aparecer, ó, 5 mais 5. Se eu digitar 10, que a princípio, se nada mudou, é a resposta correta, e der um Enter, ele dispara um laserzinho e destrói ele. Ah, mas tá vindo do outro lado ali, rapaz. 2 mais 9. Eu quero pensar, 2 mais 9 é 12. Botou, errei. Ele não vai disparar o laser. 11. 11, pum, disparou. E assim vai. Vai aumentando a dificuldade, tanto das contas quanto na velocidade. Pode reparar que aqui nesse igluzinho, ó, já tem um em cima do outro. Então o bichinho é rápido. Ele começa a aumentar a dificuldade, ele começa a botar conta de mais, menos, divisão, enfim. Temos uma infinidade de coisas que a gente pode aproveitar. Lembrando, tudo depende da realidade. Tem escolas mais periféricas, vamos supor assim, que os alunos não têm computador em casa. Nem aqueles brancos, sabe, que hoje em dia já estão amarelados. Nem esses eles têm. Se eles tiverem algum, beleza, incentive. Se vocês juntarem o GCompris, o HQ e o TuxMatch e botar num pendrive, ele não dá 1 GB. Não dá 1 GB. Então, se tiverem oportunidade, ou a família que tiver um notebook, ou o professor que tiver um notebook, às vezes os alunos de inclusão têm aqueles notebook amarelinho da Positivo, bota no pendrive, instala lá e bota eles a jogar. Porque esses jogos têm fundamento. Não é só chegar e matar. Vou matar, matei mais, ganhei. Não. Ele tem um fundamento. Tu precisa, no mínimo, saber fazer uma conta para salvar o teu igluzinho. Ou saber ter uma coordenação com o mouse para te fazer um caminho de labirinto. Então dá para aproveitar. Tem muita coisa assim que dá para se usar. Nem tudo está dentro da realidade, mas dá para usar sim. Agora eu vou falar de um recurso online para vocês. Só um minutinho. Desculpa aí a garganta. Esses jogos são possíveis em celular. O TuxMatch, se não me falha a memória, tem. Mas os outros é só para computador. Mas claro, tudo a gente consegue. Hoje em dia temos similares. Se até remédio tem genérico, o jogo a gente acha um genérico que também dá para aproveitar. O próximo recurso que eu vou mostrar para vocês, ele é usado online. Eu particularmente gosto, dá para aproveitar bastante, desde que o aluno e o professor tenham internet. É o Socrative. Qual é a função do Socrative? Eu, como professor, vou criar o meu login, fazer meu cadastrinho, piriri, parará. Tá. Lá dentro eu posso criar testes. Dentro desses testes eu posso deixar salvo, armazenado, e eventualmente usar com os alunos. Eu posso liberar com tempo. Por exemplo, do dia 2 ao dia 5, vocês, vamos supor que de sexta a domingo, vocês têm esses 3 dias para entrar no computador e responder essas perguntas. Beleza, mete o teste neles. Finalizando os testes, ele já vai te dar até as respostas. Ó. Ele vai te dar, você fez uma múltipla escolha, o Fred respondeu a primeira falso e o Jason respondeu que era verdadeiro. O Jason acertou. O Fred e o Jason erraram a questão 2. Então você tem a porcentagem de quantos alunos erraram tais questões e quantos acertaram. Por que isso é bom? Isso também pode ajudar. Porque assim vocês identificam em que parte do conteúdo os alunos estão tendo problemas. O GCompris dá para acessar com o sistema Windows ou só Linux? Não, José, dá para os dois. Tanto o Windows quanto o Linux. O TuxMatch também. Ele tem a versão Windows e tem a versão Linux. Porque é interessante, vocês fazem um apanhado. Fiz 10 questões na minha prova de história sobre feudalismo. Parará. Eu reparei que na minha turma de 20, 15 erraram uma questão. O Cristiano Prado entendeu quem é o Fred e o Jason. Dá para identificar aonde que a turma está fraca. Então trabalhar com eles de novo. Não é só para dar nota ruim. Não é só para objetivar assim, não preciso corrigir prova. Coisa boa. O sistema já me dá as respostas ruins. Não. Ele já vai me identificar aonde que a turma está mal, qual que aluno está melhor. Por exemplo, ali dentro desse resultado eu posso pegar o aluno que está com o melhor resultado e o com o pior resultado e de repente botar os dois a formar uma dupla. Mas não para o que está melhor trabalhar sozinho, mas para que se ajudem. Uma troca de experiência, uma troca de ideia talvez ajude. Ele é bem prático nisso. Ele é bem diferenciado. Ele tem um login
do professor e tem o login do aluno. O aluno não precisa cadastrar. O aluno apenas entra. O professor cadastra porque o professor faz um banco de dados. Deixa eu ver, eu tô com a abinha dele aberta aqui para mostrar para vocês como funciona. Deixa eu só ver onde é que eu tô aqui. Eu tô nesse aqui. Aí. Esse aqui é a plataforma do Socrative. Ele é, como eu disse, tem aplicativo que tem a sua versão paga e a versão free. A versão free ela é limitada, ela tem os seus recursinhos e tal, tu não consegue fazer tantas coisas. A versão paga é tudo liberado, mas eu não vou fazer nada que tenha que ser pago, pessoal, até porque as condições faltam no bagulho. Eu posso criar testes. Essa corrida espacial, eu nunca usei. Eu não tive oportunidade, eu só usei os testes. Então eu posso criar. Aqui estão meus testes já criados. Ó. Eu fiz sobre recuperação sobre o Renascimento, o Socrative no canal de História, que foi uma formação que eu usei, e a formação de Tecnologia versus Educação, que é tipo isso aqui. A Regina está falando grego para mim. Vamos ver se eu consigo traduzir o grego para um português mal e porcamente falado. É uma plataforma onde eu posso criar testes. O teste, o que ele vai me dizer? Eu posso fazer uma questão que o aluno vai escrever, uma questão de múltipla escolha, ou uma questão que eu tenho que marcar várias. Do mesmo jeito que o Google Forms. Esse é um recurso que vocês podem usar fora do Google Forms. Ah, eu não aguento mais falar de ferramentas Gmail. Beleza, usa o Socrative. Ele ajuda bastante. É uma dica. E lembrando, grátis. Professor não precisa ser professor mesmo para entrar. Tu pode criar. Ah, eu gosto de trabalhar com criancinhas, eu gosto de fazer uma brincadeira com a família, vou mandar lá para eles responder. Alguma coisa se vocês podem trabalhar? Pode. Não precisa ser professor. Mas claro, o professor já tem um fundamento, o porquê usar. Vocês vão criar o teste. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do teste que eu fiz. Deixa eu só ver se está abertinho. Aqui. Esse aqui foi um teste, ó, na minha visão como professor. Eu fui criando o teste. Vamos ver se está legível para vocês. Como se chama as construções fortificadas onde as corporações de ofício se instalavam e deram origem à classe dos burgueses? Eu botei uma imagem para ilustrar, fiz as opções e botei a opção certa. Beleza, essa é a visão do professor. Na visão do aluno, ele pode ter pergunta por pergunta, vocês podem separar para eles responderem pergunta por pergunta, já ter um feedback. Ou vocês podem simplesmente fazer um provão, ele faz, vocês corrigem ou ele corrige automático e tem o resultado. Essa plataforma precisa ser baixada, ela pode ser baixada, mas pode usar tudo no navegador. Pode abrir o Chrome, ou Firefox, ou Opera, enfim, o navegador que vocês usam para acessar a internet, coloca ali, Socrative Professor, pum, não precisa baixar nada, usa direto ali. Ou se quiser baixar, dá tranquilo também. Esse Socrative é muito bom. Lembrando, pessoal, já fazendo a propaganda aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links das videoaulas do Gmail, do Google Contactos, do Google Drive, do Google Forms, do Google Apresentações, do Google Planilhas, do... meu Deus, me perdi agora, do Socrative e das outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui também. Essa próxima ferramenta que eu uso, na verdade eu usei muito no meu estágio, essa aqui é quando vocês estão em sala de aula. Essas aqui é para o pessoal em sala de aula mesmo, porque ela dinamiza muito a aula, ela é muito legal. Vocês precisam do quê? De um computador com internet e um projetor para projetar na parede, e que os alunos usem o smartphone. Esse sim tem que instalar no smartphone. No computador não precisa, pode acessar pelo site mesmo, que é o Kahoot. O Pablo Gomes já mandou, o Kahoot é muito bom. O Kahoot, ele é muito dinâmico, ele é muito atrativo, porque ele é colorido, ele tem tempo, enfim. Como que funciona? Eu, como professor, isso aqui dá para usar até com a família, às vezes numa brincadeira de final de ano, dá para fazer eles brincar, porque tu pode botar a pergunta que tu quiser. Então, tipo um passo a repassa, o primeiro que acertar sempre vai aparecer. Eu vou entrar na plataforma do Kahoot e vou fazendo minhas questões. Elas não têm pontos atribuídos pelo professor que está fazendo. Mas como elas têm tempo, quanto mais rápido a pessoa no celular responder corretamente, mais pontos ela vai ganhar. Então você pode fazer uma corrida. Eu no meu primeiro estágio do Fundamental eu fiz isso com as turmas de nono. Eu separei eles em 3 ou 4 grupos. Tinha o seu representante, estava ali para jogar. E eles tinham tempo muito curto para responder umas perguntas. Como é que funcionava? Eu botei ali um exemplo, né, brincando. Qual é o melhor canal de história do YouTube? Eu botei as opções.
No triângulozinho vermelho está o História na Web 3.0, que é este meu aqui. Antes que alguém pergunte por que 3.0, é porque é a terceira tentativa, os outros dois não deram certo. O losango azul, temos o UOL, azulzinho. Temos o Yahoo na bolinha amarela e o Facebook no quadrado verde. Vocês repararem nessa imagem aqui, ó, ela é a tela do celular. Aqui eles vão clicar na resposta correta. É como se o celular deles virasse um respondedor. Apareceu a opção, onde eu aperto a resposta? Pum, ali. No caso, a resposta correta é o triângulozinho, porque eu atribuí ali como sendo uma resposta correta no formatar a pergunta. Mas vocês podem fazer pegadinhas. Vocês podem fazer uma pergunta com duas opções corretas. Então eles respondem triângulo e o outro responde quadrado e os dois acertaram. Não, mas como assim? Isso, Pablo, o controle, ele é o controle, vocês estão jogando pelo celular. Só que ele fica de pezinho, vocês pum, marcam ali. Ele é muito legal. Claro, isso depende também de uma estrutura. A escola precisa ter um projetor, uma telinha de qualidade para a gente poder ler. Não precisa de som, ele tem um sonzinho de timer e tudo mais, mas não precisa do som propriamente dito. Vocês precisam do que aquele computador que está projetando tenha internet, porque as perguntas vocês têm que acessar do site. Quem estiver reparando na imagem, ó, aqui é um navegador, então tem que estar aberto, porque você abre do site as imagens e dispara. Temos aqui o timer, ó, dos segundos. Vocês podem colocar, se eu não me engano, até 6 minutos para ele responder. Então o que dá para fazer? Botei uma pergunta mega difícil, que eu nunca falei em sala de aula. O que eles vão fazer? Pum! 5 minutos para responder. Vão pesquisar. Quem estiver respondendo, fica com o celular ali só esperando. Os outros, o resto do grupo, pesquisa. Pega seu smartphone e pesquisa. É a triângulo. Deve lá. Puf! Isso, perguntas mais simples, menos tempo. Perguntas complexas, vocês vão aumentando. Isso aí que define são vocês. Quanto mais rápido eu respondo, mais pontos eu faço. Vocês podem delimitar 10, 20, 30, 100 perguntas. Quer dar uma canseira na gurizada? Bota 30 perguntas difíceis e mete jogo neles. Mas eles também precisam da internet. Por quê? Porque vocês vão abrir no Kahoot uma página, vai ter um código. Eles vão abrir o aplicativo e botar no código. Que é tipo o Google Meet, que vocês têm que entrar na reunião com o código. É o mesmo esquema, para vocês estar linkados no mesmo quiz. É muito legal. Isso eu já fiz no meu estágio e recomendo. É bem divertido. A turma se entusiasma a jogar, porque a gurizada é competitiva. Vocês sabem, a competitividade atrai muito eles. Ó, o Kahoot pode ser usado remotamente? Olha, a princípio pode, por exemplo, mas daí eu teria que ser informado. Vamos supor, vou dar um exemplo que a gente poderia fazer remotamente. Eu vou projetar aqui na minha live a questão. Os alunos têm que estar no chat. Eles instalaram o aplicativo, eu vou mandar para eles no chat o código desse quiz. Apareceu na tela a pergunta, eles do celular vão responder tranquilamente. Não tem distância física, que delimite. Eu daqui, vocês aí de Guaíba, Gravataí, seja lá onde vocês estiverem, a pergunta aparecendo e nós estando no mesmo quiz, pelo mesmo código, podemos usar. Eu usei em sala de aula porque é bom ver a reação da gurizada, ver o pavor. Só tem 20 segundos para responder, meu Deus. É muito legal, dá para usar. E lembrando, tudo que eu falei aqui é de graça, tá? Tem as versões pagas, mas essa eu uso de graça. Ó, o Eroci mandou que deveria ter aula de informática na escola. Eu sou um defensor disso. A informática, por mais básica que fosse, ela deveria ser disciplina, pelo menos desde o 6º ano. Por quê? Porque os alunos, eles não sabem o que é um e-mail, não sabem para que serve. E por que eu digo isso? Porque eles ganham um celular da família, já criam um Gmail para poder baixar os aplicativos. Eles criam, eles não sabem o próprio e-mail, não sabem a senha que botaram, não sabem, aquilo lá se perde no limbo, sendo que eles têm uma infinidade de coisas que eles poderiam aproveitar. Então a primeira coisa que tinha que botar na cabeça da gurizada é: criou o Gmail, saiba seu e-mail, saiba sua senha. Você pode levar ele para a vida, porque lá vocês podem armazenar tudo. O Drive, ele de graça tem 15 GB. Vocês podem comprar 100 GB. É um HD desses novos, dos SSD. Então dá para guardar bastante coisa. E eles gostam. Se melhorasse a internet das escolas, disponibilizasse pelo menos uma rede para os alunos usar, seria interessante.
Às vezes não dá, né? Infelizmente. Tudo o recurso é infraestrutura, mas dá para fazer. Agora eu vou falar uma coisa mais básica. Esse aqui é bem básico mesmo, tá? Praticamente de hoje em dia, os professores da área, principalmente, não querendo criticar os professores antigos, mas os mais novos usam bastante, que é o PowerPoint. O PowerPoint é uma ferramenta de atração do aluno. Porque às vezes o professor... Tem professor que é incrível. Ele senta na cadeira e fala. Ele sabe tudo do assunto, mas não é atrativa a aula. Daí vai fazer o quê? O aluno não vai captar. Como eu falei no início aqui da live, o problema não é o quanto o professor sabe. Não é... Ele não entende da matéria, ele é fraco na matéria. Mas sim o meio de transmissão. O público-alvo mudou. Antigamente o professor rezava a aula, o aluno tinha que decorar, pum, era isso. Não. Hoje o aluno é imediatista, competitivo, individualista. Ele é disperso, ele não tem atração por som. Então o PowerPoint ele ajuda pelo menos a aprender o visual, nem que seja por uns minutos. Eu me lembro em 2010. Em 2010 eu estava cursando... Não, 2010 não, faz 10 anos. Em 2005, olha, mais tempo ainda. 2005 eu estava cursando Direito em Porto Alegre e um professor me falou que naquela época o tempo máximo proveitoso de atenção de um aluno era 15 minutos. Há 15 anos atrás, esse tempo deve ter diminuído muito de lá para cá. Qual é as dicas que eu vou dar para o PowerPoint? Lembrando, eu não vou ensinar ninguém a dar aula. Eu só estou jogando ideias, quem quiser catar, fique à vontade. Nada é meu, tudo está aí na internet para usar. A primeira dica que eu vou dar é como montar o PowerPointzinho. Primeiro, não façam isso. Esse PowerPoint eu montei para mostrar exatamente como não se faz. Aqui está a definição de hardware e software. Se eu fosse um trabalho que eu estivesse apresentando e ficasse lendo isso para vocês, isso é terrível. PowerPoint, ele te faz odiar aquilo que tu está fazendo. Porque ó, você vai ler aquele hardware. A evolução dos computadores tornou-se possível graças ao desenvolvimento da eletrônica, proporcionando a colocação de ideias. Para começar, ele vai ler. Isso já frustra o professor. Trabalho apresentado por aluno que ele vira de costa para o professor e lê, já frustra. Então, esse tipo de apresentação está errado. Às vezes o professor mesmo na correria vai montar um material fazendo assim, não tem, putz, tem aula hoje com aquela turma que são uns diabos, eu preciso de alguma coisa, vamos fazer um PowerPoint. Daí copia do Wikipedia, pum, larga ali, deu. Olha como fica. Ele fica cheio de link, de fonema e tudo mais, e aquilo ali não aproveita. O que eu vou dar aqui um exemplo para vocês. O primeiro exemplo. Aqui eu estou definindo o que é hardware e software. Hardware é o componente físico, é o tangível, é o palpável. Software são os programas e aplicativos, é o que tu usa dentro do computador. Precisou daquele texto todo? Não precisou, porque eu sabia do assunto e assim eu ilustro. Eles estão vendo o monitor do lado do hardware, eles estão vendo a bandeirinha do Windows do lado do software, então já consegue associar, já ajuda. Outra ferramenta muito interessante do PowerPoint, que tem uma videoaula que eu ensino a fazer aqui embaixo na descrição do vídeo, é um tabuleiro. Vocês vão perguntar, mas como é que eu vou fazer? O que adianta fazer um tabuleiro no PowerPoint? O tabuleiro dinâmico do PowerPoint funciona da seguinte maneira. No exemplo que eu fiz no vídeo, eu usei só 7 quadradinhos. Aqui eu fiz um completo que eu usei no meu estágio. O ideal para se trabalhar com esse tipo de tabuleiro, tu imprime o tabuleiro físico, tem as pecinhas, porque é legal, é atrativo, e projeta no PowerPoint o seu tabuleiro. Joguei o dadinho, caiu na casinha 5, bota o bonequinho no 5, você pega o mouse e clica na casinha 5. Clique. Aquele 5, aleatoriamente, você colocou um slide com uma pergunta. Então ele vai responder a pergunta. Se ele acertar, ele avança uma casa ou ganha algum prêmio. Se ele errar, ele volta uma casa ou fica onde está ou perde o jogo. Dá para fazer bastante coisa. Então assim, tudo que vocês puderem fazer uma dinâmica com os alunos, a tecnologia ajuda. Seja nos joguinhos para você manter a atenção, seja para
trazê-los o interesse do assunto. O tabuleiro ajuda bastante. Eu fiz uma ou duas aulas com o tabuleiro, ajudou bastante também. O PowerPoint tem o recurso de gravação de tela. Dependendo da versão. Eu acho que os novos. É que eu uso só o 2010, né? Os novos têm a opção de gravar a tela, ajuda bastante para fazer a explicação também. Mas quem tiver um programinha, tipo Camtasia ou OBS, entre outros programas que gravam a tela, isso ajuda bastante também. A maioria das minhas videoaulas eu fiz assim. E outro, esse não é do tempo dos novos, esse é do tempo da geração Show do Milhão. Eu fazia um show, eu fiz no Santa Rita de Cássia, no meu estágio do ensino médio, um show do milhão. Como que eu faço o show do milhão? É um quiz, tem a pergunta e a animação é exatamente. Vocês estão vendo aquele verdinho? Ele vai acusar a resposta certa. Como ali é uma animação, ele só vai surgir depois de eu clicar no mouse. Então eu disparo a pergunta. Pum! No feudalismo, o vínculo entre o senhor e o servo vassalo está ligado a opção terra, dinheiro, status, ouro. Eu espero eles responder, ou faço uma dinâmica que cada um vai para um quadrado que representa o número da resposta. Depois eu faço a animação surgir e ele revela a resposta correta. Isso é bem fácil de fazer. Vocês vão me falar assim, Fernando, isso dá muito trabalho. Eu vou responder, sim, dá muito trabalho. Mas como geralmente os temas e as didáticas não mudam, por exemplo, o que eu trabalhei no 6º ano, no primeiro trimestre, em 2008, muito provavelmente vai ser o que eu trabalhei em 2009, até 2020, pouca coisa mudou no conteúdo. Então, do primeiro trimestre do 6º ano do ensino fundamental. Então, eu fiz uma vez, tá ali. É só usar. O primeiro trabalho e grande vocês vão ter para fazer. Depois é só armazenar. Eu fiz um PowerPoint tão bonito. Mas agora botei no pendrive. O que aconteceu? Perdi o pendrive. Algum parente encheu de música e sumiu tuas coisas. Tu emprestou para alguém, pegou vírus. Alguém botou um filme e sumiu. Então, sobre como acrescentar links para games, interação PowerPoint poderia. Na questão games mesmo, o que eu posso dizer é o seguinte, assim, é bom pesquisar. As dicas na verdade já pincelaram por aí. Temos o Minecraft, Assassin's Creed, os Civilizações, Age of Empires, temos jogos de RPG que trazem dinâmicas de civilizações antigas, e isso trazendo mais para a história. Tem jogos traduzidos antigos que vocês podem usar para trabalhar português. Tudo é criatividade e pesquisa. Que nem eu falei, eu não pretendo ensinar o padre a rezar a missa. Eu não vou passar muito para vocês, mas é interessante vocês aprenderem. Dicas e sugestões na descrição aqui do vídeo, já falei para vocês. Próximo que eu estava falando dos pendrives é armazenamento. Essa questão do armazenamento, ela é complexa desde os professores até os alunos. Por quê? Como eu falei, eu dei o exemplo do pendrive. O pendrive ele é altamente corrompível. Ele corrompe muito fácil, pode pegar um vírus, pode desformatar, pode dar algum problema, quebrar um dentinho onde tu encaixa, ou ele pode ser roubado, pode ser perdido, enfim. Pendrive é perdível dentro do universo escolar. Eu, lá na escola onde eu trabalho, a gente rodou já diversos pendrives, então vai saber onde vai sair. E-mails é uma boa forma de salvar. Eu mesmo, como eu tenho vários e-mails, eu tenho, como eu disse, o aula de História na Web 3.0 é minha terceira tentativa. Eu tenho o e-mail da primeira e da segunda tentativa que eu uso. Eu me mando e-mails, porque às vezes tem um link interessante, veio uma notícia, veio um tema, uma imagem, um vídeo, alguma coisa que eu aproveite. Não estou a fim de botar no Drive agora. Eu pego de um e-mail antigo e mando para o novo, ou pego do meu e-mail e mando para mim mesmo também. Mando um e-mail para outro, por quê? Porque ele fica salvo nos enviados e nos recebidos. Já é um jeito de armazenar e de salvar algum conteúdo. Tem um ditado que se diz na informática o seguinte: quem tem uma cópia não tem nenhuma. Isso é verdade. Se você fez uma prova muito show daquela disciplina e salvou, se tu botou num pendrive e no teu computador, não é o suficiente, porque o pendrive tu pode perder, o computador pegar um vírus e bugar e já era. Então salvem nas nuvens.
as nuvens é a melhor alternativa, vamos dizer assim. Google, temos o OneDrive, que é o da Microsoft, o Dropbox, que também é de graça, e o Google Drive, que é o que eu mais me atrai pela facilidade, pelo armazenamento. São 15 GB, só que o 15 GB ele é compartilhado entre o Gmail e o Drive. Então, larga ali, que é mais tranquilo. Ah, mas eu perdi. Bom, se tu salvou no pendrive, salvou no computador, mandou no e-mail e botou no Drive e mesmo assim perdeu, bom, olha, sinto muito, mas eu não quero chegar perto de ti. Deve ser a pessoa mais azarada que existe. Então assim, ó, salvou pelo menos em 2 ou 3 lugares, já te dá uma paz de espírito. Eu tenho o meu Drive, que ele é compartilhado com minhas outras contas. Então, por exemplo, o HD externo é seguro? Não recomendo, porque do mesmo ele é um pendrive gigante. Um HD externo que cai no chão pode muito bem romper, já era. Tudo que é físico é perigoso de danificar. A nuvem é mais segura. Ah, eu estava com o meu arquivo lá no Google Drive, sem querer eu apaguei. O que eu faço? O Google Drive tem lixeira. Tu vai na lixeira e restaura ele. Nem tudo que vocês colocam na lixeira do computador às vezes dá para restaurar no mesmo lugar. Então às vezes fica mais fácil. Salva no pendrive, salva no e-mail, manda para a nuvem. Outro recurso que muita gente agora acaba perdendo de usar, sendo que está na mão de vocês, literalmente, está na mão de vocês, é o WhatsApp. Salve no celular. Alguém aí já ouviu falar do WhatsApp Web? O que exatamente é o WhatsApp Web? Ele espelha, ele faz um espelho do seu WhatsApp do celular para o computador. Você pode usar remotamente pelo navegador. Por que isso é importante? Por que é bom? Por que facilita? Porque às vezes, vamos supor que a minha diretora quer um arquivo que está no meu computador, quer que eu mande para ela no WhatsApp. Como é que eu vou botar do computador pro meu celular se eu, por exemplo, meu Drive não está funcionando aqui, ou eu estou sem cabinho para conectar? Abre o WhatsApp Web, se o arquivo está no computador, tu manda para lá, tuf, vai aparecer na tua conversa, puf, baixa para o teu celular também. Já tem 2 cópias, já vai estar no computador, já vai estar no teu celular e mais a que tu enviou, ou seja, a pessoa que tu recebeu também vai virar o teu backup. O WhatsApp Web é muito bom. Para quem não sabe como usar o WhatsApp Web, esse aqui eu vou fazer tutorial porque eu não fiz vídeo. Você vai botar no Google WhatsApp Web, pum, vai aparecer ali WhatsApp Web. Para quem não sabe, aquela TV com o chiadinho ali é um QR Code. Não precisa instalar um leitor de QR Code separado. No celular de vocês vão aqui, vai aparecer aqueles 3 pontinhos, ó. Vocês vão clicar e vai ter a opção WhatsApp Web. Vocês vão escanear o código. Pronto, ele espelhou na tela. Tudo que vocês tiverem, a conversa que está ali, vocês vão estar ali. Ah, mas eu quero baixar no meu computador uma foto que me enviaram no WhatsApp Web. Beleza, vai no WhatsApp Web, abre a conversa e baixa a imagem. Viu que bonito? Ah, mas eu não acho seguro. WhatsApp Web, alguém pode acessar minhas coisas. Bom, daí sabe o que você faz? Nas opções do celular. Lembrando, o WhatsApp ele é do celular. O WhatsApp Web é só um espelho. É só um espelho dele. Vocês vão lá e saiam de todos os computadores. Pum! Deu. Está segura. A princípio, né? Na tecnologia, 100% de segurança não existe. Mas ele já sai ali. Tem um arquivo que está no meu e-mail. Meu celular está com a bateria quase acabando. Não vai dar tempo de eu abrir o e-mail e o WhatsApp aqui fica transferindo de um para o outro. Usa aqueles porcentinhos para passar o WhatsApp Web. Copia, pum, manda, deu. Acabou a bateria do teu celular, o WhatsApp Web vai cair. Como eu disse, o WhatsApp Web não é um outro WhatsApp. Ele espelha o teu. Se o teu WhatsApp morreu com a bateria, pum, ele vai desconectar. Acabou a sincronia. Então, é uma ferramenta boa. O backup, o salvar, aonde salvar, é muito bom. Aproveitem e quem puder repassar para os alunos, também faça. Porque os alunos não sabem, eles mal e porcamente pega um trabalho de 20, 30 alunos, 4 tem um pendrive. Desses 4 que tem um pendrive, 2 não sabem salvar dentro do pendrive. Então é complicado. Então façam eles utilizarem esse tipo de ferramenta. Ensinem eles a usar o Gmail e a nuvem e o WhatsApp Web. Pelo menos esses 3 recursos. Porque daí assim vocês conseguem reaproveitar um arquivo que há muito tempo podia ficar perdido ou se lascou.
Posso migrar o Yahoo direto de Gmail sem perder os contatos? Olha, teria que ver. Praticamente todo o e-mail de hoje em dia, seja o UOL, Gmail, Yahoo Mail, enfim, tu consegue exportar os teus contatos. Mas tem que ver o tipo de arquivo que ele vem. Ele vem às vezes num formato que só uma outra conta do mesmo e-mail consegue ler. O ideal é, se não dá para copiar todos os contatos do Yahoo e-mail para o Gmail, pega os principais, faz um banco de dados e vai trabalhando. Como eu disse, o primeiro trabalho é sempre o mais complicado na questão de tecnologia. Eu tenho 100 contatos no meu Yahoo e-mail que eu uso direto e eu preciso passar para o meu Gmail para ter. Bom, gasta um tempo, passa esses 100 contatos para lá, porque tu nunca mais vai se incomodar. Essa é a dica que eu tenho para vocês. O WhatsApp Web é muito bom, o Kahoot é muito divertido, Socrative é muito bom, todas as ferramentas Google estão aí para a gente usar. Então o que eu vou mostrar para vocês um cenário utópico que tudo funciona. Vamos mostrar assim. Tá ali o aluninho, o grupo de aluninhos. Primeira coisa, temos ou não Wi-Fi na escola? Se temos, beleza, podemos trabalhar com tudo com ele. Grupos de contato, seja no WhatsApp ou seja no Gmail. Quanto mais dados tivermos dos alunos, melhor. O Google Contatos, vocês podem salvar o nome completo do aluno, a data de nascimento, endereço, telefone, e-mail. Então assim, ó, para eventuais problemas, vocês têm recurso. Salva ali o nome do pai, telefone da família, enfim. Existe alguma ferramenta que se possa usar para salvar todas as conversas do WhatsApp? O próprio WhatsApp, na verdade, de tempos em tempos vocês vão reparar. Ele pergunta para onde é que você quer fazer o backup das suas conversas. É o Google Drive. Só que às vezes você marca que nunca vai querer, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, enfim. Ele pode fazer esse transporte, esse salvamento, essa exportação das conversas do WhatsApp para o Google Drive. Eu nunca usei. Eu não gosto de perder espaço com conversa do WhatsApp. Até porque geralmente eu apago um monte de conversa do WhatsApp. Voltando, grupos de contato do WhatsApp e de e-mail. Se os alunos têm, beleza, salve o máximo possível. Nesse Gmail você pode fazer os alunos, como está ali nas setinhas. Eles criaram um blog semanal, mensal, enfim, alguma coisa que eles tenham que produzir textos. Ou o professor mesmo faz, ou cobra dos alunos a criação de um canal, seja do grupo, seja da turma, enfim, que ali tenha que ter vídeos mensais, bimestrais, enfim, sobre determinado tema. Lembrando, tudo isso aqui pode ser multidisciplinar. O professor de história, de geografia, de português, de artes, pode aproveitar o mesmo tema e todos avaliarem aquela mesma produção textual, aquele mesmo vídeo. Imagina, seria muito interessante mesmo um professor de artes e um de história acompanharem e avaliarem juntos um tema lá sobre, fizeram, vamos supor, os 300 de Esparta. Fizeram a formação, fizeram todo o desfiladeiro, enfim, fazer todo um teatrinho. Dá para tentar fazer alguma coisa. A professora de artes vai avaliar toda a parte da coreografia, vai avaliar vestimento, vai avaliar o roteiro, a atuação, e o professor de história vai ver se aquilo ali tem fundamento. Então dá para fazer tudo isso. Google Drive. O Google Drive ele é uma ferramenta administrativa, mas também pode usar também com os alunos. Como eu disse, eu sou professor, eu tenho uma pasta da turma 61, que eu dou sexto ano História à tarde, vamos supor, exemplo. Naquela pasta eu tenho o e-mail de todos, ou tenho o e-mail, tenho 5 grupos, ou tenho duplas, enfim, pelo menos um do grupo ou um da dupla eu tenho e-mail, e ali eu compartilho um texto. No WhatsApp eu mando, gurizada, olhem na pasta tal, arquivos tais. Eles vão olhar e vão dizer assim, ó, tem um texto no Drive, o grupo, a dupla, o aluno, enfim, dependendo da distribuição, quem vai ler, o que tem que fazer. E eu tenho atividade marcada, seja no Google Formulários ou no Socrative, para eles fazer. Poxa, que legal, eles brincaram, eles leram, eles responderam. A educação física, a expressão corporal, boa lembrança também. Temos aí, tem bastante coisa que dá para trabalhar com o YouTube. Fiz as pesquisas, eles leram, tudo mais, compartilhei arquivo. Vamos testar a agonizada.
seja no Kahoot. No Kahoot é que assim, dá para fazer remotamente? Dá. Mas o Kahoot é bom ver a gurizada empolgada. Isso dá um ânimo pro professor. Eu acho que o professor, quando consegue ver o engajamento do aluno, a felicidade do aluno por estar participando daquele momento com a turma, daquele seu conteúdo, com aquela ferramenta, eu acho que isso dá um ânimo muito maior, né? Então o Kahoot dá para fazer longe? Dá. Mas eu recomendo fazer em sala de aula. O Socrative, o ideal dele, ele é uma ferramenta para se usar à distância. Então, nesse momento de pandemia, dá para usar o Socrative ou como tema de casa. Gurizada, hoje é sexta, 5 para 5. Amanhã de noite, sábado de noite, eu vou habilitar uma prova para vocês fazerem. Vocês vão ter 1 hora, das 8 às 9 para fazer, valendo nota. Imagina o pavor da gurizada. Eles vão odiar, mas vocês, como professores malignos, vão adorar passar um trabalhinho para eles fazerem sábado de noite. Perguntei sobre usar remotamente porque é nossa realidade atual. Pois é, dá para fazer, acho que é Geisa, dá para fazer o Kahoot remotamente. Dá um trabalhinho? Dá, mas dá para fazer. É que o ideal, vamos supor, se eu for fazer remotamente, o ideal é que alguém transmita as perguntas. Então, como que ficaria bacana para vocês usarem? No mesmo formato que a gente está agora. Eu, em live, estou projetando as perguntas. Vocês em casa com os celulares respondendo. Muita gente se identifica com a risada maligna, viu? Além do Socrative, temos o Google Forms. O Google Forms ele tem a função prova, vamos dizer assim. Vocês podem atribuir pontos e tudo mais, mas ele tem uma função também que vocês podem avaliar desempenho. Por exemplo, eu no final do estágio fiz as provas, fiz o Kahoot, piriri, parará, tá. Eu fiz um formulário para eles responder. O que vocês acharam da aula? Bom, ruim, médio, horrível, desastroso? E foi lá pontuando. Que eles foram respondendo. O Google Forms, nesse tipo de questionário, ele me dá um gráfico preciso. Se eu tive 10 respostas, 5 foram boas e 5 ruins, ele já vai me dar um gráfico ali da pizza repartidinho, que metade, meio a meio foi o meu positivo e negativo. Então, para estatísticas, ele é muito bom. Nossa escola tem um projeto de pesquisa com os alunos, eles têm que entrevistar tantas pessoas. Aproveitem os grupos de WhatsApp e mandem para eles. Façam um formulário e passem para o grupo de vocês. Quantos da família têm emprego? Quantos trabalham de carteira assinada? Quantos informais? Quantos perderam o emprego por causa da pandemia? Eles fazem o formulário, respondem e mandam print do gráfico para vocês. É um tipo de trabalho que dá para fazer também. Lembrando, mais uma vez, acho que me repetindo, não pretendo ensinar ninguém a dar aula. Aqui são dicas. Então, estou jogando ela no ar. Quem quiser catar, tá de boas, gurizada. Só uma mensagem final, aqui eu já estou chegando no final da nossa livezinha. Eu curti muito fazer, espero que tenha sido proveitosa para vocês também. É uma mensagenzinha para vocês que é o seguinte: seja dinâmico. Se o aluno não aprende com texto, experimenta um vídeo. Se não funcionou nem com texto, nem com vídeo, experimenta um jogo. Experimentem o que puder, tá? Às vezes o nosso foco, a gente às vezes pensa que o foco é da aula, não, o foco é o aluno aprender. Então, quem puder dar aquela facilitada para o aluno, não dá mastigado, mas vamos agilizar para a cabeça deles. Eles são muito avoados, individualistas, imediatistas, então, quem a gente puder agilizar para as cabeças rápidas deles, vale a pena. O aprendizado deve exigir esforço e muito trabalho, sim, dos alunos. Mas não significa que não pode ser lúdico, né? Agradável e divertido, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, professores, se divirtam dando aula. Já é tão estressante, os professores já são tão apurrinhados, já apanham em manifestação, já são execrados nas redes sociais, são taxados de tudo. Então, ao menos, se vocês estiverem em sala de aula, se divirtam com os alunos de vocês. Essa é a mensagem que eu posso dar para vocês. Espero que tenham sido produtivas. Espero que tenham ajudado. Lembrando, aqui na descrição tem as videoaulas de todas as ferramentas Google, uma por uma. Lá assim eu estou explicando certinho como é que faz. No Kahoot eu estou ensinando como é que faz um quiz. No Socrative como é que faz um quiz. Então dá para aproveitar tudo. Pessoal que está na live, quem puder deixar o like no vídeo. Quem gostou, deixa um likezinho no vídeo. Eu peço para vocês, para o meu feedback pessoal, para ver se está bom ou se está ruim.
Quem puder se inscrever no canal também eu agradeço. Clica ali, não custa nada e ajuda bastante. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pelo convite. Qualquer dúvida, entre em contato aqui pelo canal mesmo. Espero ter ajudado. E até a próxima para vocês, pessoal.